Então, final feliz? Então é isso, meus amiguinhos, chegamos ao 13º episódio do desenho animado da Arlequina e o último da temporada, fechando aí todo aquele lance, aquele triângulo amoroso entre a Arlequina, Era Venenosa, Homem-Pipa e meio que é por aí o negócio tudo. Inclusive temos um fechamento aqui que daria pra ser o fechamento da série como um todo, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho algumas críticas em relação a essa temporada, tem umas coisinhas que eu não curti, mas tem coisas muito interessantes também. De qualquer maneira, o resumo da ópera é o seguinte: Batman, Mulher Maravilha e o Superman estão para ganhar a chave da cidade de Gotham City pelos trabalhos que eles fizeram para tirar os parademônios da cidade, e o próprio Gordon também quer ganhar a chave da cidade. Entretanto, o prefeito prefere dar a chave da cidade para ele mesmo do que para o comissário Gordon. É então que nós descobrimos o que aconteceu com a Arlequina depois de todo o problema, todo o imbróglio do último episódio. A personagem resolveu ficar trancafiada no Asilo Arkham para não atrapalhar o casamento da Era Venenosa com o Homem-Pipa, que realmente ia acontecer, mesmo a Era Venenosa tendo traído o Homem-Pipa. A Era Venenosa tenta se reconciliar com o Homem-Pipa, matando o seu algoz, o algoz do Homem-Pipa, que é o Rei dos Condimentos, para que assim o local onde o Rei dos Condimentos iria casar ficasse liberado para o Homem-Pipa se casar com a Era. É então que o Duas Caras dá uma ideia para o comissário Gordon virar o herói de Gotham City e ganhar sua tão sonhada chave da cidade. Duas Caras dá a dica que iria acontecer o casamento da Era com o Homem-Pipa e onde teríamos vários vilões reunidos. Se o Gordon prendesse todos os vilões lá, ele acabaria sendo um dos heróis da cidade. A gangue da Arlequina tenta incentivá-la a ir até o casamento da Era Venenosa. Contudo, nossa protagonista prefere ficar isolada no Asilo Arkham para não atrapalhar realmente a Era. Só que o Duas Caras, sendo, bom, um Duas Caras, acaba contando para Arlequina que o comissário Gordon vai prender todo mundo no casamento da sua melhor amiga, ou da sua amante, sei lá. O que incentiva então a Arlequina a ir até o casamento para impedir o problema todo. Quando a Arlequina chega pro casamento da Era para tentar encontrar o Gordon e impedir todo o problema, ela acaba dando as caras com o Homem-Pipa e com a Era Venenosa, onde algumas conversas tensas acabam correndo entre as duas, até porque o Homem-Pipa não quer mais a Arlequina na vida da Era Venenosa. Mas pro final do episódio, com a zona toda pegando, com o Gordon tentando prender todos os vilões, mas os vilões sendo salvos pela própria Arlequina, é aí que nós vamos ter a resolução do triângulo amoroso, onde o Homem-Pipa vai perceber que a Era Venenosa nunca quis casar com ele e ele acaba dando um foda-se pra ela, fica putaço da cara. E no final então nós temos as nossas duas protagonistas fugindo da polícia e com a Era finalmente admitindo que ela ama a Arlequina e as duas ficam juntas no final. E eu acredito que é isso. Então tá aí, meus amigos, resumo feito. Eu achei esse episódio interessante pelas resoluções que aconteceram. Eu acredito que toda a resolução envolvendo o triângulo amoroso pra mim foi satisfatório. Obviamente que a Era Venenosa não amava tanto o Homem-Pipa quanto eu acho que ela ama a Arlequina, como foi construído durante as temporadas aí. Até porque teve aquele lance do Homem-Pipa pedir a Era Venenosa umas 5 vezes em casamento, não ir pra frente. Isso já meio que dava toda a pinta do problema envolvendo esse relacionamento dos dois. E aí ela vai pontuando durante o episódio aqui, né, que realmente ela tava fazendo esse lance mais pra talvez fazer o cara feliz do que necessariamente ela ficar feliz. E pelo menos o episódio não mostrou o Homem-Pipa sendo otário e a Arlequina e a Era Venenosa fugindo dele. Pelo menos mostraram o Homem-Pipa falando: olha, eu não sou otário, eu não quero saber disso, eu vi na tua cara que você não quer a minha presença, não quer ter a minha pessoa como seu marido, então foda-se, eu vou sair disso aqui. Pelo menos a série não tratou mal o cara no finalzinho, pelo menos deu um pouco de dignidade pra ele no final, digamos assim. E acabou que essa temporada meio que pareceu um fim de série mesmo, né, com aquele The End no final lá com ponto de interrogação, mas que, caso não haja uma renovação da série, poderia terminar daquele jeito de forma satisfatória, na minha opinião. Até porque um dos objetivos do fandom aí da Arlequina é ver ela com a Era Venenosa. Então isso foi um objetivo que foi construído para agradar os fãs da Arlequina, no meu ver. E eu acredito que deu certo, eu acredito que nesse sentido foi satisfatório. Por mais que eu ache que é meio triste a gente ver o que aconteceu com o Homem-Pipa, ainda assim eu acredito que desta maneira, como se encaminhou o relacionamento desses três personagens, acabou sendo um pouco melhor do que ver talvez ali alguém infeliz nisso tudo. E conforme alguém pontuou, eu acho que na internet, eu não lembro qual o perfil, foi interessante ver a Arlequina e a Era Venenosa fugindo com aquele carro ali do casamento, que remete ao carro que a Era Venenosa e a Arlequina usavam no Animated Series, na série clássica. Então isso acabou sendo bem bacana.
Então, de qualquer maneira, eu gostei bastante desse episódio nesse sentido, nessa resolução toda. E gostei das brincadeiras que tiveram ali com aquela participação do Tim Burton, que eu acredito que não era o Tim Burton necessariamente. Ainda mais que o Tim Burton tava com a Mulher Gato, e o Tim Burton fez lá o Batman Retorno, que tinha a Mulher Gato, aquela Mulher Gato muito marcante. Tinha também os desejos do Tim Burton fazer um filme da Mulher Gato por um tempo, mas que não deu certo mais pra frente. Então fez sentido ali o acompanhante da Mulher Gato dentro do casamento ser o Tim Burton, que não é o Tim Burton, sei lá, enfim, tá lá o Tim Burton, né? Agora, satisfeito todo esse plot envolvendo a Arlequina, a Homem-Pipa e a Era Venenosa, eu vou dizer pra vocês que o restante dos plots que foram construídos com o passar da temporada, eu não achei legal. Especialmente no que diz aquilo que a gente já conversou nos vídeos passados, que é a série criar personagens, na verdade introduzir personagens e não dar bola depois pra eles, simplesmente sumirem com os personagens. Que é, por exemplo, a figura da Batgirl, que teve sua origem contada já no segundo episódio da temporada, que apareceu mais algumas vezes, depois foi esquecida. Eu não sei se era pelo medo da série não ter uma terceira temporada, que eles acabaram não conseguindo fechar essas pontas que eles foram criando na temporada, com o objetivo então de focar na trama principal aqui do Triângulo Amoroso, que eles acabaram esquecendo tudo. Mas de qualquer maneira isso acaba ficando ruim, assim, porque me parece muito que a série não tem, assim, digamos, um cuidado na criação, tipo, no começo, meio e fim para alguns personagens. Tanto é que isso acaba não me empolgando muito para ver novos personagens aparecendo no desenho animado ali, que numa possível terceira temporada, quem sabe? Porque eu sei que talvez esses personagens não vão ser bem, digamos assim, explorados dentro de uma nova temporada. Talvez eles vão servir para um único momento ali, para uma piada talvez, para depois simplesmente sumirem. E às vezes a série tem um problema nesse sentido, porque algum desses personagens que eles colocam são antagonistas na trama. Como por exemplo a Legião do Mal, que foi na primeira temporada, que simplesmente também sumiu. A gente teve uma pequena referência dela pelo Lex Luthor aqui em alguns episódios, mas depois cadê a Legião do Mal de volta? Então a série tem um problema grande nesse sentido, sabe? Em estabelecer os personagens, colocar os personagens e envolver eles. Parece que as coisas são bem jogadas em alguns pontos. Não que eu veja isso como um grande problema também, que acaba deixando a série muito ruim. Não nesse sentido necessariamente. Até porque em vários pontos, como por exemplo a questão da comédia, é muito bem feito. A exploração de alguns personagens chaves ali, como o Dr. Psycho, o Tubarão Rei, o Cara de Barro, são interessantes. A própria exploração das protagonistas aqui da Era e da própria Arlequina, obviamente, é muito bem feito também, eu gosto bastante. O problema só são essa questão envolvendo antagonistas, a maneira como os personagens periféricos e coadjuvantes são explorados na trama. Eu acho que tem que começar a tomar um pouco de cuidado nesse sentido, na minha visão. E se a gente pensar aqui numa terceira temporada, há possibilidade de existência de uma terceira temporada, será que tem uma trama a ser explorada? Eu acho que talvez tenha, não sei. Eu acho que seria legal se eles introduzissem aquele personagem que é o Red 2, acho que esse é o nome dele, que é uma paródia do Deadpool, que tá nos quadrinhos da Arlequina. Eu não sei se poderia colocar isso numa animação, se teria algum problema muito grande, mas eu acho que seria uma boa adição dentro da temporada da Arlequina pra dar uma coisa diferente ali também. Talvez fazer a Arlequina ter o prédio dela, assim, no Síndica lá, com a galerinha dela, com os personagens do quadrinho dela, seria interessante trazer pro desenho animado também. Eu sei que é interessante você envolver Gotham, até porque você consegue envolver esses personagens do universo do morcego e do universo DC como um todo. Mas eu acho que talvez seria mais benéfico para a série da Arlequina se não envolvesse tanto esses personagens, para daí a gente não ter essas confusões de exploração de personagens aqui que é mal feito em alguns momentos. Eu acho que focando realmente lá, por exemplo, na Arlequina em Coney Island, sendo síndica, etc., poderia acabar rendendo aí tramas um pouco mais satisfatórias nesse sentido. Então acho que poderia talvez ir nesse caminho se houver uma terceira temporada aí. Até porque dá pra ficar com a Arlequina e a Era juntas e assim por diante. Mas no fim das contas, meus amigos, foi uma temporada interessante. Começou com a Terra de Ninguém lá, meio quase não Terra de Ninguém, né? Foi uma Terra de Ninguém, como eu sempre digo, a moda caralha, com coisas funcionando normalmente e só um pouquinho de Gotham destruída ali. Foi interessante a gente ver a Arlequina enfrentando a Liga da Injustiça, a introdução da Mulher Gato, a introdução da Batgirl. Eu acho que meus episódios favoritos dessa temporada foram a do Senhor Frio, que foi bem triste esse episódio. A introdução da própria Batgirl foi muito legal, gostei bastante desse episódio. Eu acho que talvez quando começou a focar no triângulo amoroso ali, não me pegou mais tanto a temporada, sabe? Eu acho que esse foco foi muito grande e acabou me tirando um pouquinho assim do que eu tava gostando nos primeiros episódios. Eu entendo que isso é importante para o personagem, eu entendo que tem um grande fandom em relação a isso, o tal do chip,
mas pra mim acabou não pegando tanto, sabe? Eu achei interessante a resolução de tudo, eu gostei de eles terem colocado a Eren e a Arlequina juntas, eu achei bem construído isso. Mas se talvez tivessem feito com um pouco mais de parcimônia, assim, trazendo um pouco ainda que a gente tá vendo da Terra de Ninguém junto, colocar as duas coisas se mesclando ali, talvez fosse um pouco mais satisfatório. Até porque a Terra de Ninguém foi esquecida no meio do caminho, né? De repente estava tudo certo. Mas é isso, meus amigos. Uma temporada satisfatória. Eu acho que talvez a primeira temporada tenha sido um pouco melhor trabalhada, mas talvez eu tenha entendido porque essa temporada tem um pouquinho mais problema, até talvez por causa dessa questão que eles não sabiam se teríamos uma terceira temporada. Mas de qualquer maneira, meus amigos, é isso, minha opinião. Agora eu gostaria de ver a sua opinião. O que você achou? Curtiu o final da temporada? Gostou da Arlequina e a Ervenosa juntas? Curtiu aí o Homem-Pipa dando foda-se? Traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos e até a próxima. Fui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.